de espermatogônia até espermate ocorra, eu preciso de uma alta concentração aqui nos túbulos seminíferos de testosterona. E a ABP é androgênio binding protein que se liga a testosterona. Ok? Então eu posso perguntar tudo isso na hora da prova. Claro que eu não estou vendo a BP aqui, não estou vendo testosterona. Isso daqui é um corte histológico, certo? A gente só fala para complementar a informação histológica, tá ok? Então, no interstício, eu além de ter vaso sanguíneo, ser um tecido conjuntivo frouxo altamente vascularizado, eu tenho grupinhos de células, chamados de células intersticiais de Leydig, ok? Ou de Leydig, conforme vocês querem, tá certo? Posso sim. Esse aqui é assim. Opa, eu tirei do canto. Vocês estão vendo que eu não tenho coordenação motora nenhuma. E olha que eu fiz jardim de infância. Daqui é um grupo de células intersticiais de Leydig. Aqui tem um túbulo seminífero, outro túbulo seminífero, aqui o outro túbulo seminífero. Aqui é o interstício. Tecido conjuntivo, que está representado aqui, ó, frouxo em verde, nessa coloração. E aqui, esses grupos de células, que são as células intersticiais de Leydig. Certo? Se você correr a lâmina aí, vocês vão ver várias que estão presentes ali. Aqui, por exemplo, ó, células intersticiais de Leydig. Se vocês observarem esse túbulo seminífero aqui, vocês podem observar que aqui tem um núcleozinho alongado, que é o núcleo daquela célula mioide que eu falei para vocês. Dá para ver direitinho, principalmente quando vocês olham aqui, que aqui não está tão bom quanto nessa imagem, tá certo? Aqui, ó, mais um grupo de células intersticiais de Leydig, ok? Estão presentes aí nesse tecido conjuntivo frouxo. Então vocês podem correr a lâmina e ver, ó, um túbulo seminífero, outro túbulo seminífero e aqui tecido conjuntivo frouxo intersticial com grupos de células intersticiais de Leydig. Fala, meu querido. Eu não consegui diferenciar bem a célula de Sertoli da espermatogônia. Então vamos procurar uma célula de Sertoli. Basicamente, você vai diferenciar a célula de Sertoli da espermatogônia pelo formato do núcleo. O núcleo da célula de Sertoli é piramidal. É um núcleo basicamente como se fosse triangular, piramidal. Ok? As células da linhagem espermatogênica, o núcleo, ele é um núcleo redondo. Não é fácil de você encontrar. Pessoal, pensa o seguinte, do ponto de vista tridimensional, eu tenho vários túbulos que se enovelam, são extremamente enovelados. Então eu posso pegar esses túbulos em diferentes planos do corte e em diferentes partes do citoplasma. As células de Sertoli, elas têm o seu núcleo basal, vou ver se eu acho aqui para te mostrar, o seu núcleo localizado mais na região basal, que emite prolongamentos ao longo de todo o túbulo, até a luz do túbulo, envolvendo todas essas células da linhagem espermatogênica. Você consegue olhar para cá e ver que essas células aqui, elas têm um núcleo arredondado? Aí o Felipe, essas células aqui têm um núcleo arredondado. As células que estão mais próximas aqui a essa parte basal são as espermatogônias. Estão vendo que tem um núcleo hipercromático, isso sinal de uma cromatina muito condensada, né, que absorve muito corante. Aqui o núcleo já está mais granular, a cromatina já está mais granular. Tem alguns espaços aqui no núcleo já tem uma coloração menos intensa, na verdade está mais claro do que essas células aqui. Aqui eu já sei, ó, essas células aqui são células que são os espermatócitos primários. Você pode encontrar espermatócito secundário? Pode, mas é muito difícil nos cortes, nesses cortes a gente encontrar. Porque a transição dele de espermatócito primário, secundário, para espermátide é muito rápida. Aonde é que eu vou
como é que eu vou diferenciar da espermática? Os núcleos são alongados. A espermática já tem um núcleo alongado. Se vocês olharem bem, parece como dizia na minha terra, um balai de gato, né? Tudo junto e misturado. Não dá para eu definir bem, como em alguns tecidos, o citoplasma daquelas células. Mesmo porque vocês podem ver, por exemplo, os espermatócitos primários, espermatogônia, o núcleo acaba sendo muito maior até do que o citoplasma. Tá ok? Para eu sei que isso daqui que está aqui em volta deles, é tudo prolongamento da célula de Sertoli. Mas não dá para eu ter uma... Nessa coloração, né, em histologia e microscopia óptica, não dá para eu ter uma definição desses prolongamentos. A não ser que eu marcasse esse tecido, uma proteína específica da proteína de Sertoli, da célula de Sertoli, aí eu conseguiria ver os prolongamentos por entre essas células da linhagem espermatogênica. Deixa eu procurar uma célula de Sertoli aqui para vocês. Fala. Tudo parece núcleo, o citoplasma é muito pouco, é isso que eu estou falando para você. Não tem uma definição realmente mínima. Meu núcleo é bem maior, né, em relação ao citoplasma. Esse caso, normalmente o núcleo nas outras células do nosso organismo tem uma relação de 1 para 4 com relação ao citoplasma. 1 para 3, 1 para 4. Nesse caso, tá? Alguém pode me mostrar a sala de Sertoli aqui, ô Felipe? Olha pra cá. Olha só, pessoal, a célula de Sertoli ela vai estar no compartimento mais basal. Aliás, o núcleo da célula de Sertoli, que ela emite prolongamentos até a luz. Certo? Na prova deve ser assim que vai cair, como disse a colega de vocês aqui. Aqui, ó. Tá vendo que o núcleo ele é mais piramidal, mais triangular, do que, por exemplo, essa célula aqui, ó. Isso daqui é uma espermatogônia. É uma espermatogônia. Certo? Núcleo arredondado, material genético bem corado, hipercromático. Dá para diferenciar bem, ó. Isso daqui é uma célula de Sertoli. Aonde é que estão indo os prolongamentos dessa célula de Sertoli? Até a luz. Se projeta para o lado, para a luz. Vocês viram nas imagens que a Célia mostrou que a célula de Sertoli ela tem várias reentrâncias e nessas reentrâncias se localizam as células da linhagem espermatogênica. A Célia mostrou lá na aula para vocês. Que são essas células aqui. No compartimento mais basal, as espermatogônias, mais para cá, né? Vamos dizer, mais ao meio, vindo para o meio, essas células aqui que tem já uma cromatina mais granular, que são os espermatócitos primários. E se eu for em direção à luz do túbulo, eu vou encontrar espermátide. E nesse caso aqui, só para ir de encontro ao que eu falei, não tem espermátide nesse corte. Por que não tem espermátide nesse corte? Você pergunta de prova. Por que não existe espermátide nesse corte? Eu estou olhando o corte, espermátide. Por que eu não encontro espermátide? Porque não apareceu? É o plano do corte, mas pode ser por outra coisa também. Vocês viram com a professora Célia que a espermatogênia ela ocorre em ondas. Certo? É um evento que ocorre em ondas. Então eu posso pegar numa determinada fase
e eu não encontro todas as células da linhagem espermatogênica. Se eu for examinar um paciente que fez uma biópsia de testículo e não encontrou todas as células da linhagem espermatogênica, eu posso dizer que esse cara tem problemas na espermatogênese? Posso dizer isso? Não, não posso dizer isso. Os túbulos são extremamente contorcidos e o desenvolvimento da linhagem espermatogênica ocorre dessa forma no humano, em ondas. Então eu posso pegar num plano que eu tenha somente as células mais primitivas da linhagem espermatogênica. Nesse caso aqui eu só tenho espermatogônio e espermatócito primário. Eu não tenho espermátides. Ok? Certo? Então se eu pego uma biópsia de um indivíduo que tem, né, os túbulos seminíferos, fez uma biópsia. Claro que uma biópsia de testículo não deve ser muito confortável. Acredito eu, nunca fiz, mas não deve ser muito confortável. É um órgão extremamente inervado, dói muito por ser extremamente inervado, essa coisa toda. Mas se eu pegar uma biópsia de um testículo e naqueles túbulos seminíferos que tiverem ali não tiver células da linhagem, células mais avançadas no desenvolvimento da linhagem espermatogênica, isso não quer dizer que o indivíduo não tenha essas células e não quer dizer que o indivíduo não produza espermatozoides. Tá certo? Isso a gente vai ver semana que vem em detalhes sobre o problema de histofisiologia. Então vocês podem, não é de se estranhar a gente ver túbulos que não tenham todas as células da linhagem espermatogênica. Essa daqui já tem, ó, espermatogônias, espermatócitos primários, aqui, e aqui já, o que? As espermátides. Ok? Passando adiante, ainda na lâmina 2. Então eu sei que esses espermatozoides que estão se desenvolvendo, eles vão seguir o seguinte caminho: túbulo seminífero, rede testes ou testicular, é o que eu estou acostumado a chamar testes, rede testes, túbulos retos, ducto eferente, epidídimo. Então a gente vai ver aqui. Primeiro túbulos retos, depois uma rede testicular. Depois ducto eferente. Então eu tenho um conjunto também de estruturas que também são contorcidas, né? Vocês podem observar aqui, ó, essas estruturas. É muito fácil diferenciar túbulo seminífero de epidídimo. Muito fácil. Por que é muito fácil? Né? São estruturas também que se apresentam aí aos corpos de diferentes tamanhos, que eles também são contorcidos. Então eu posso pegar em diferentes planos do corpo, certo? Eles são revestidos por um epitélio de que tipo? Por epidídimo. Vou prestar atenção nas aulas. Só cansado, né? O curso não é pesado. Janeiro é pesado, né? Okay? É um epitélio do tipo pseudo-estratificado estéreo ciliar. Então eu tenho essas estruturas aqui que representam o meu epidídimo. São os túbulos epididimários, certo? Vocês podem observar que por entre esses túbulos existe um tecido conjuntivo, uma grande quantidade de tecido conjuntivo, e em maior aumento, mostrando os detalhes, esses túbulos, eles apresentam um epitélio pseudo-estratificado, onde eu encontro células basais e células